Papo Mineiro, hoje numa prosa sobre empreendedorismo e voluntariado, com a gestora Adriana Macena. Uma carreira marcada por diversas áreas de atuação. Assim que eu gosto, gente que faz muita coisa. Graduada em administração pelo Centro Universitário UNA, concursos teológicos pela Assembleia de Deus. Ela é hoje pastora auxiliar. Trabalhou como escrevente juramentada, atuou como missionária voluntária por 5 anos, foi gestora administrativa da Rede Cronos e empresária da franquia francesa de estética e dermocosméticos Ana Pegova. Atualmente, vice-presidente da Federaminas Mulher e presidente do Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora, bem como diretora da Seminas. Autora de 2 livros até o momento, que vai ter mais, tenho certeza. Seja bem-vinda, querida. Oi, Hernani. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Aqui é qualquer hora, até de madrugada pode assistir. Para quem vai acessar o Papo Mineiro, né, receba aí o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. E lógico que a gente não poderia começar esse Papo Mineiro sem ele, o nosso cafezinho, né? Justamente, está aqui. Agradeço o convite, viu, meu querido? Não, você não tem que agradecer nada, eu que tenho que agradecer, porque quem faz o programa são os entrevistados. Né? Eu sou apenas uma ferramenta que e fico tentando sair, mas não tem jeito, eu tenho que ficar, porque tem gente que se inibe se ficar sozinho, então eu fico junto. Tá certíssimo, tá certíssimo. Faz muito bem, Hernani. Né? Então vamos lá. Quem é a Adriana? Ok, meu querido. Bem, eu sou piraporense, nascida no norte de Minas, a nossa consagrada Salto do Peixe do Tupi. De lá onde tem o famoso Benjamin Guimarães, não sei se você sabe do vapor Benjamin Guimarães, o único transporte fluvial movido através da queima, né? Da madeira, do fogo. E é de lá que eu vim. Pega nada, transporta carga e pessoas. Piraporense. Nasci lá. Rio São Francisco. Por isso que veio esse nome, né? Salto do Peixe. Os primeiros moradores deram esse nome, porque lá acontecia aquela desova dos peixes, a famosa piracema. Já viu piracema? Sim, já. Né? Linda, né? Curioso mais do que você imagina. Muito interessante, né? É muito interessante. Coisa linda. Quando criança, eu costumava ir às margens, que eu morava a mais ou menos a 200 metros do Rio São Francisco, e aí aquela época da piracema, para mim era o momento mais lindo, né, de apreciar. Movimento mágico, né? Mágico, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Então, nasci em Pirapora, Hernani. Fui criada até os 6, 7 anos pelos meus avós. Então, eles exerceram um desempenho, assim, essencial na minha formação, né? Meu avô, ele era barbeiro de profissão e evangelista. Então, por meio do meu avô, ele foi o primeiro ali a me alfabetizar. Quando eu era pequenininha, lá em Pirapora, ele me pegava pela mão e começou a me alfabetizar olhando as placas do carro. As placas do carro. A letra e os números, eu não esqueço disso. E aí ele foi o primeiro a me alfabetizar, quero exercer um desempenho ali muito forte na minha personalidade, no meu caráter. A minha avó era do lar,
ela costumava fazer comida somente a lenha, para economizar o gás. Então, ela buscava a lenha no mata, e eu ia com ela, juntamente com as minhas tias, e também lavava roupa no córrego, porque tinha um córrego próximo à casa para economizar água, né? Então, com a minha avó, eu aprendo ali a economia e muita simplicidade e humildade na gestão da casa. Isso mesmo. Muito interessante isso. E aí cresci nesse... Eram sábios, né? Eram sábios. Muito, 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 muito. Passar roupa nem sequer, porque era lavar roupa, sacudir, botar para quarar e depois estender, secar e guardar. Então não tinha o gasto ali nem com... Não tinha o gasto nem com o gás e nem com a energia para passar, né? Então me recordo perfeitamente como hoje, eu falando aqui com você, estou aqui rememorando, trazendo à memória essas coisas fantásticas, né, da minha infância. E aí eu cresço nesse ambiente, eu sou a neta, a primeira neta, então ali com muito amor, muito carinho por parte dos meus avós, das minhas tias. Fui morar com a minha mãe aos 7 anos de idade. Com a minha mãe tem uma veia empreendedora, sabe, Hernani? Já abriu vários negócios. Restaurante, bares, hotel. Então, a minha mãe tem a veia empreendedora, de muita coragem. Minha mãe tem 2 características que eu adquiri dela: coragem e generosidade. Então, a minha mãe, assim, muito generosa. Vou te contar uma breve história para você saber a generosidade da minha mãe. A gente morando lá em Pirapora, aí, em certa ocasião, ela veio à capital, Belo Horizonte, onde aqui estamos, para fazer uns exames, né? Porque cidade pequena não tinha muitos recursos. Daí ela veio, e aqui chegando na rodoviária, na hora de voltar, uma senhora pede ela ajuda, falando que não tinha onde morar. O que ela faz, Hernani? Leva a senhora daqui da capital para morar lá na casa dela em Pirapora. Essa é melhor, né, gente? O pessoal era assim mesmo, né, gente? O pessoal era tão dado. Né? Quando eu acordo pela manhã para tomar meu café, tem uma senhora na cozinha. Eu falei, olá, bom dia. Quem é a senhora? Aí ela disse o nome. A sua mãe me trouxe lá de Belo Horizonte. Eu falei, perfeito. Seja bem-vinda. Então, esse é um pouquinho da minha mãe. Enfim, cresci nesse ambiente com muito amor e temor a Deus, porque através dos meus avós foram eles que me trilharam ali os primeiros caminhos, os primeiros passos, né, de reconhecer que existe um Deus, Criador do universo, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e através dos meus avós eu tenho esses ensinamentos. Meu primeiro emprego, Hernani, foi lá em Pirapora, no cartório de registro civil de pessoas naturais. Trabalhei com o Salvador Tadeu Vieira, que ainda tem um cartório até hoje, é um amigão meu. Trabalhei ali por quase 5 anos, e nesse ambiente é interessante, né? Que nesse ambiente você vivencia várias emoções, Hernani. Vai casar, chega o casal todo felizinho para casar. Aí vem o primeiro filho. Calma, a morte não chegou ainda não. Veio o primeiro filho. Vamos registrar o primeiro filho, o segundo, o terceiro e tantos quantos mais vierem. E a gente tem a oportunidade também de vivenciar essa emoção, né? E aí depois vem aqueles momentos tristes também, um divórcio, uma separação, o óbito. O divórcio é mais recente, né? O divórcio é mais recente, né? Mas eu tive a oportunidade. Tem mais ou menos 40 anos o divórcio. Peraí, que eu não vou aqui ter que falar a minha idade. Eu trabalhei nessa época. Então, eu vivenciei, Hernani, ter que escrever o nome de uma criança de João Ferreira da Silva, 1, 2, 3, 4. Que era o quarto menino. Era o quarto.
É simplicidade, gente. É simplicidade. Tá vendo? Tá vendo as coisas? Agora, neste lugar interessante, que neste lugar, além de ter a oportunidade de vivenciar todas, né, essas jornadas, esses ciclos, né, que a vida nos permite vivenciar, ali eu aprendo com muito carinho do patrão à época, que é o Salvador Tadeu, que é o dono do cartório, tabelião, a ter muita atenção, responsabilidade com os registros, porque cada erro que tinha no registro, a gente tinha que falar assim, digo, aí repetia tudo que errou, né? E aí, tantas vezes que falar o tal do digo significa que você estava incompetente. Então, ali eu aprendo, né, a ter mais responsabilidade, a ter calma em analisar as informações, aos detalhes, para transcrever ao livro, né? Então, ali eu consigo começar a desenvolver a responsabilidade do compromisso com a atenção aos fatos, porque aquilo pode repercutir futuramente num problema futuro de um registro. Por exemplo, só vou te falar, quando eu casei, o nome da minha mãe eu tive um problema. O nome da minha mãe, o sobrenome da minha família é Damasceno. Aí o nome da minha mãe estava assim, Maria Rocha separado, Macena, no meu registro. Só que no documento dela estava o Damasceno junto. Aí teve que fazer toda uma mudança. Tá vendo como é que é importante ali, né, a necessidade de você ter muita atenção aos registros. Passei o primeiro plano aí do primeiro emprego, viu, Hernani? Podemos avançar? Podemos, porque eu quero ver que hora que você entra na igreja. Vai ser agora. Então, muito bem. Missionária, voluntária? Isso aí. Aí eu saio de Pirapora, vou morar em Ribeirão Preto, São Paulo. Vou morar lá, e lá eu conheço a igreja, o qual eu congrego hoje, e conheço um projeto chamado Exército de Deus. Esse projeto, ele é para os jovens daquela igreja que tem um comprometimento, um envolvimento na igreja local, e aí você doa 1 ano da sua vida para aquela missão. Assim eu fiz, me candidatei, só que, veja só, esse Exército de Deus, como o exército militar, onde você se alista, né, ele tem regras, e uma delas é, você não tem que acionar a sua família numa situação de necessidade, seja ela material ou qualquer urgência. Então você vai viver pela fé. E aí, eu me recordo que quando eu ouvi isso, eu usava à época, Hernani, lente de contato. Eu usava lente de contato e falei, nossa, eu tenho que trocar, fazer exame de 6 meses. Se eu não posso acionar minha família, como é que eu vou viver essa situação? Aí tinha um versículo bíblico, está lá no Evangelho de Mateus, escrito assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu me apeguei a esse versículo e fui. Deixa eu te falar, eu fiquei 5 anos com a mesma lente. Nunca tive um problema com essa lente. Foram 5 anos de missão, de trabalho voluntário eclesiástico, e ali foi algo muito especial, porque ali eu aprendi a importância do servir. É algo muito divino, porque eu não me preocupava nessa fase, Hernani, com a Adriana, na essência da Adriana. Vamos pegar uma situação prática aqui. Mulher gosta de fazer unha, arrumar cabelo. Vamos pegar um assunto mais prático, né? Um sapato legal, uma roupa bacana. Então, essas coisas, não que eu não possa me preocupar e desejar e gostar, porque eu sou vaidosa, mas aquilo ali, ele virou, não posso nem dizer secundário, porque eu nem me recordava. Né? Então, se o outro, a necessidade do outro, ela vem em primeiro lugar. Então, eu considero que foi assim, o momento mais valioso da minha vida. E para ilustrar, quando eu comecei a namorar, sabe aquele momento de namoro que dilata a pupila? Quando eu comecei a namorar com meu esposo, nós estávamos lá no sul da Bahia, passeando. Aí meu esposo disse bem assim, meu esposo na época ele era ateu. Ele falou bem assim para mim, Hernani, Adriana, qual o momento mais feliz da sua vida? Ele esperava logo que eu respondesse, aqui com você, my love. Aí eu respondi assim,
meu amor, foi um momento de missão. Aí ele ficou perturbado com aquilo, porque o momento de missão, é momento de escassez, é momento de muita turbulência, de muita luta interior, entendeu? De autoconhecimento mesmo. E aí ele ficou intrigado com aquela resposta. Mas eu confesso a você que, de fato, o momento da igreja, desse trabalho do servir, realmente foi um momento de suma importância para a minha essência, Adriana. Com certeza, isso com certeza. Vamos? Vamos seguindo agora. Depois você foi o quê? Foi do Cronos? Aí eu fui trabalhar. Tá. Aí passei 5 anos na missão, e vou fechar aqui o parênteses, porque foi um momento importante, porque eu vi momentos de vida sendo transformadas, tá? Porque o problema da natureza familiar independe de recursos, se ela tem ou não tem. O problema que tem lá na comunidade, aqui na casa cercada e com seguranças, ele vai existir também. Então, com esse trabalho evangelístico, eu tive oportunidade de visitação a vários lares e também tive a oportunidade de ver a essência de Jesus Cristo transformando os lares, trazendo paz para as vidas das pessoas. Voltando para... Como é que ficou nessa história? Meu marido vai entrar agora no Cromos. Que até então eu era solteira, né, Hernani? Aí eu vim morar em Belo Horizonte, em 2002 vim morar em Belo Horizonte, comecei a trabalhar no Cromos. Lá no Cromos eu conheci o empresário Walter Batista. E lá com o Walter Batista, eu comecei como coordenadora de secretaria, cheguei à gerência de unidade, e por lá eu trabalhei 14 anos como gerente executiva lá da casa. E lá eu conheci esse empresário Walter, e com o Walter eu aprendo a ter audácia e coragem no mundo dos negócios, né? Era necessário para chegar onde a gente queria conquistar. Então, audácia e coragem foi fundamental ali, eu aprendi com ele. E nesse intervalo, lá no Cromos, eu conheço o meu atual esposo, porque a gente percebe, né, que profissional aí, nesse momento, a vida profissional e pessoal, elas se entrelaçam. E ali eu tenho a oportunidade de conhecer o meu esposo, que vive até hoje, graças a Deus, que é um fiel companheiro e que me apoia. Se hoje eu tenho condições de fazer muitos trabalhos voluntários, o apoio dele é fundamental, Hernani. Então, assim, gratidão assim, ao meu esposo, que Deus preparou para essa fase da minha vida. Muito bem. Seguimos? Teve filhos? Muitos espirituais, biológicos nenhum. Muito bem, mas é uma opção também, né? Uma opção que acontece, né? Qual o problema? Nenhum. Então vamos seguindo. Seguindo. Aí você vai sair daquela hora que você não pintava a unha, não fazia maquiagem, não passava batom, para trabalhar na franquia de estética. Sim, olha só, né? Boa ponte que você fez agora. Eu conheço bastante. Mas, Hernani, deixa eu só te dizer aqui. Embora eu não tinha aquela vaidade, né? Mas não tinha problema nenhum, tá? Porque nesse período de 5 anos, Deus sempre providenciou pessoas para cuidar de mim. E aí, para ilustrar, desde um absorvente, que é uma necessidade que a mulher vai ter, então sempre teve. E não é que eu ficava vitimizando, dizendo, olha, eu estou precisando de uma sandalinha que ela está quebrada, ou que eu estou precisando de um batonzinho que eu não tenho mais. É porque Deus sempre providenciou alguém para cuidar. Então, assim, eu sempre tive nesse período. Lembra do versículo que eu disse para você? Sim. Ele realmente atendeu ao longo desses 5 anos, tá, Hernani? Tá. Beleza. Então vamos avançar, Hernani. Então aí vim para Belo Horizonte, passamos do Cromos, aí agora me chegou a oportunidade de ser empresária, dono do próprio negócio, né? E o Walter, que é o presidente do Cromos atual,
ele fez essa ponte, né? Porque é uma franquia francesa, Ana Pegova, e ela chegou aqui em Belo Horizonte há mais de 40 anos através da ex-esposa dele, né? E aí ela estava saindo, e aí ela viu ali uma oportunidade de eu dar sequência nesse negócio. E inicialmente nós éramos sócios, depois eu comprei todo a sociedade. Fiquei neste ambiente por 5 anos. Ana Pegova é uma franquia francesa, né, de dermocosméticos, cosméticos e estética. E fiquei 5 anos. E aí, na pandemia, Hernani, eu decidi encerrar o ciclo desse negócio. Mas a pandemia, deixa eu te explicar, a pandemia não foi... a pandemia foi a cereja do bolo para eu dar um basta. Ao longo desses 5 anos foram suficientes para eu analisar os dados e sentir se realmente daria condições de seguir aquele caminho. Uma grande dificuldade que o empresário tem, Hernani, é de encerrar um ciclo, desapegar. Desapegar não é uma tarefa fácil, não. E aí pode ser num negócio ou num qualquer relacionamento. Mas quando você tem dados, eles são suficientes, são informações suficientes para você avaliar e falar para você, olha, não insiste, porque senão você pode ficar inadimplente. Não insiste, senão você pode falir. Não insiste, sabe, entendeu? Então, assim, os dados foram suficientes para eu falar assim, ó, não, chegou o momento de eu encerrar essa etapa e hoje eu agradeço a Deus pela lucidez, né, para eu tomar essa decisão. E hoje você continua fazendo o trabalho junto com as mulheres. Juntamente. Aí, lá na própria Ana Pegova, eu tive, além de muitos aprendizados que a gente passa a ter com o negócio próprio, um deles eu percebi uma necessidade de ter conexão genuínas. E foi aí que eu conheci a Cibele Andrade. Não sei se você vai lembrar, a Cibele Andrade tinha uma joalheria dentro do Diamond. Conheci a Cibele, e aí ela me convidou a primeira vez para ir a Seminas, em um evento do Conselho da Mulher Empreendedora. Aí eu fui, e de lá não larguei mais. Isso foi em 2000. Quem era presidente? Na época era Cristina Fabel. Muito Cristina Fabel. Né? Excelente, excelente, maravilhosa, maravilhosa. Aí eu conheço a associação com esse objetivo de buscar novos relacionamentos, conexões genuínas, e eu percebo que aquele ambiente era um ambiente que fazia parte daquilo que eu necessitava de novo para o meu negócio, que era a Ana Pegova na ocasião. Fecho a Ana Pegova e ainda assim continuo fazendo um belíssimo trabalho ali junto às mulheres. Cheguei dentro da associação, cheguei a ser a vice-presidente do Conselho da Mulher, atualmente estou como presidente, fui diretora da casa e hoje, né, recente, aí, através do presidente Bellini, fui convidada para ser uma das vice-presidentes. São 14 a diretoria executiva, né? E estou aí também nessa missão, juntamente ao presidente Bellini, me senti muito honrada, claro, né? Tem 7 anos aí de associativismo, você tem muito mais, tá? Você que também é vice-presidente da Federaminas Mulher, lá com a Bel. Aí, Hernani, a Bel é uma querida, de fato, ela me convidou, senti muito honrada, só que aí, recente, eu fiz uma cartinha para a Bel, vou encerrar esse ciclo aqui, que não dá para continuar. Então você não é mais vice-presidente? Você não é mais vice-presidente? Não, mês de fevereiro, mês passado eu falei com ela e ela entendeu perfeitamente. A gente tem que tomar decisões, né? A gente precisa tomar decisões para dar continuidade, para a gente não ficar depois reclamando que está cansada, sobrecarregada, estafada, exaurida, enfim. É verdade. É verdade, a gente precisa ter foco. Né? Tem, e você muito, tem 2 muito. livros, você está em 2 livros, eu li todos os 2 livros, eu li seus depoimentos, e eu tenho a impressão que agora você vai também fazer mais disso, né? Aproveitei o jabá que estou mostrando os 2 livros.
Esses 2 livros, que interessantes, né? Nesse aqui, por exemplo, Vidas que Inspiram Histórias Reais, as coordenadoras dele, que é a... Eu gostei mais Gostou mais desse. desse? São 22 coautoras, né, com várias histórias de vidas, e as próprias coordenadoras, que é a Flávia e a Lu Avelino, elas têm um podcast que chama Histórias Reais, e aqui dentro deste livro tem 6 mulheres que estão do conselho, inclusive as duas, incluindo as duas. Neste outro, Inspire, a Rose Marchetti, que é coordenadora, é do Conselho da Mulher, o esposo dela é do Conselho de Produtividade, e neste livro tem 4 mulheres que são do Conselho da Mulher. Por que eu estou dizendo isso? Perceba, né, que, olha só, 2 livros, e com histórias que se conectam através do associativismo. Essas mulheres tiveram a oportunidade de se mostrar, de se revelar através do associativismo. O associativismo permite essas conexões de nascerem projetos, né, Hernani? Aqui são 2 projetos que nasceram. Você esbarrou de alguma coisa aí e saiu sua voz. Entrou uma chamada aqui, eu desliguei. Foi isso. Muito bem. E agora, você está lá na Seminas fazendo esse trabalho, muito bom trabalho. Eu ainda não te conhecia, as pessoas já comentavam comigo, porque eu tenho ali, entre as mulheres, as tantas mulheres, várias já entrevistadas. Várias entrevistadas. Então, isso é muito interessante, porque eu gosto de ver acompanhamento de vocês, do trabalho de vocês. Né? Que bom. A minha primeira chefe foi mulher, e eu não esqueço disso, porque ele foi uma excelente chefe. Né? Foi mulher, eu tinha o quê? Eu formei com 22 anos, então ele foi o primeiro com 21 anos, mais ou menos. E foi excelente, né? Tive outras, né? Nem todas foram maravilhosas, mas a gente sempre aprende. Sim. A gente sempre está aprendendo, né? Eu também não sou maravilhoso, né? Então a gente vai aprendendo com as pessoas. Né? Então, eu gosto muito da Bel, né? Gosto muito da Bel. Né? Assim como eu gosto muito da Maria Elvira. Né? São estilos diferentes. Queridas, né? são. Então, são mulheres inteligentes. Né? São mulheres sim. que estão aí firme, que falam sem ter medo de falar. Né? Isso é muito importante. Né? Sim. Eu, Adriana, gostei muito de conhecer. Você acha que você está no caminho certo, teve essa passagem, hoje você é pastor auxiliar, porque eu sei que você está focando em outras formas, né? Porque é muito interessante o cooperativismo e o empreendedorismo feminino. Né? Sim. Eu tenho aqui depois eu vou te mandar, uma senhora que chegou perto de mim, nós estávamos conversando, eu não conhecia, ela falou assim, você ainda vai me entrevistar, mas não é agora não, daqui a pouco, daqui a alguns meses. E eu entrevistei realmente depois, e foi uma grande surpresa para mim. Olha só. Né? Então, a pessoa, para mim, é um exemplo de superação, essa pessoa. Depois eu vou te mandar para você ver se eu tenho que ter razão. Que legal. Mas o tempo está terminando, infelizmente, porque nós conseguimos aqui seguir sua sequência, mas eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo. Não só para as mulheres, para os homens também. Sim, claro. Bem, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho da minha vida. E com relação à sua audiência, eu digo o seguinte: você recentemente, quase ainda agora, falou que a gente não consegue, de fato, agradar a todos, né? E é verdade, nós não conseguimos fazer esse papel e nem precisamos disso, nem necessitamos de buscar agradar a todos. Mais uma vez, entrar uma chamada aqui, tá, Hernani? Eu vi. Oi, deixa eu voltar aqui. Olha, mais uma vez, o que acontece? Não dá para agradar a todos,
Mais uma coisa eu quero deixar de lição para quem está me ouvindo, para quem está me vendo. Seja determinado. Seja determinado. Primeiro, procure agradar a Deus. Quando a gente agrada a Deus, a gente não precisa e nem sente necessidade da aprovação do outro. Porque a pior angústia que tem no nosso coração é quando a gente fica nessa necessidade da aprovação do outro. Então, agrada a Deus em primeiro lugar. Ponto. Segundo, seja determinado. Ser determinado significa ter foco, ter clareza, objetivo naquilo que você deseja, aonde você quer chegar. E terceiro, para a gente encerrar, confiança. Tenha confiança em você. Sabe? Tem equilíbrio, segurança em você. Se você seguir esses 3 passos, já vai andar bastante. Muito bom. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Muito, muito obrigado, viu, minha querida? Eu que lhe agradeço, Hernani. Pela sua trajetória de vida, que você sabe muito bem o que você quer. Isso é importante. Com certeza. Sim, verdade. Com certeza. Estamos aqui para fomentar. Sucesso na sua empreitada lá junto com as outras mulheres. Né? Te agradeço, te agradeço. Cada uma é uma. Sim, eu já fui casado 3 vezes, eu conheço bem. Né? Mas a gente segue a vida. Muito obrigado. Muito bem, isso aí. Eu que lhe agradeço. Bom 2025 para todos nós. Para todos nós. Nós vamos encontrar muito ainda nesse ano. Claro. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí, né? Eu gosto de gente firme, né? Gente que sabe para onde caminha, onde pisa. Isso é tão difícil para muita gente, mas para outros não. E é bom ouvir assim, né? Ouvir, tal, pronto. Você desapegar também, de você não ficar agarrado a dominar as coisas. Gostei demais dessa entrevista. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.